Dom Milton Quenan Júnior nasceu em 24 de novembro de 1963. Paulista de Itaiúva, foi ordenado padre em 5 de setembro de 1987. Nomeado bispo em outubro de 2009, recebeu ordenação episcopal dia 27 de dezembro, em cerimônia presidida pelo cardeal Dom Odilo Scherer. Em 5 de novembro de 2014, foi nomeado pelo Papa Francisco para bispo de Barretos. Dom Milton Quenan assumiu a Diocese de Barretos em 21 de dezembro de 2014. O Frente a Frente, direto da sede da Rede Vida de televisão, tem hoje a presença de Dom Milton Quenan Júnior. Os desafios dos católicos é hoje o tema do Frente a Frente. Passe bem, Frente a Frente da sede da Rede Vida televisão, Dom Milton Quenan, bispo da Diocese de Barretos. Dom Milton, qual é o grande desafio dos católicos dos dias de hoje? Eu creio que o grande desafio é de nós mantermos a nossa identidade enquanto cristãos católicos, ao mesmo tempo dialogando com o mundo. Eu penso que esse foi um dos grandes propósitos do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II, eu penso que se propôs a essa reaproximação da Igreja do mundo que nós vivemos hoje. Se nós tomarmos a Constituição Apostólica Gaudium et Spes, fala justamente sobre isso, né? A relação, o diálogo da Igreja com o mundo. Agora, para que nós possamos dialogar, nós temos que partir da premissa de que nós sabemos quem somos e com quem nós dialogamos. Então, o maior desafio que eu penso que nós católicos hoje temos é de conservar a nossa identidade e, ao mesmo tempo, ter uma abertura de coração, de alma, para poder dialogar com o mundo à sua altura. Meus cumprimentos, Dom Milton. Qual que é a semelhança e a diferença dos bispos da Diocese de Barretos? Bom, eu sou o 6º bispo da Diocese de Barretos, estou sucedendo 5 grandes bispos, né, a começar de Dom José de Matos, primeiro bispo, por sinal primo do meu pai, né, eu conheci, eu inclusive participei, era menino ainda, da sua posse, né, em 73, Dom Antônio Maria Mucciolo, que foi aquele que, na verdade, em razão da brevidade do episcopado de Dom José, foi Dom Antônio que deu um perfil à Diocese de Barretos, Dom Pedro Fré, Dom Antônio Gaspar e Dom Edmilson Caetano. Então, eu sou herdeiro dessa história. Agora, este ano, nós comemoramos 50 anos da criação da Diocese, da sua instalação e da nomeação do primeiro bispo. E é uma história, acho que marcada por acertos e erros, né? Eu acho que é uma história, afinal de contas, nós somos humanos, né? Nós não somos anjos. E, portanto, uma história onde eu penso que o fundamental é a gente ter a abertura para aprender. Né? A gente aprender com a história, aprender com os fatos. Né? Então, eu penso que, se nós olharmos para a vida da Diocese, cada bispo, o Luiz Antônio conheceu-os, cada bispo teve o seu perfil. Né? Um era mais habilidoso numa dimensão, outro tinha mais carisma numa outra, né? Mas eu penso que, se juntar tudo, a gente vai se dar conta da beleza que é a Igreja. Né? Eu digo sempre que na Igreja não pode ter repetição. Nós não precisamos repetir na Igreja. Nós temos que estar sempre aberto ao novo. Né? Nós não precisamos de cópia. Né? Gosto de falar isso aos padres, né? Aqueles que são os recém-ordenados. Olha, para ser cópia, você não precisa ser padre. Nós precisamos que cada um seja aquilo que ele é. Né?
Então, olhando para a vida da diocese nesses 50 anos, a gente viu que não se repete, as pessoas não se repetem, elas se complementam. Aquilo que é próprio de um, que se complementa com aquilo que é próprio de outro, e assim por diante. Né? Bonito. Dom Milton Kenan, 36 anos de sacerdócio, 13 anos de bispo. Qual a diferença da vida de um padre e da vida de um bispo? Dom Milton. Olha, uma diferença enorme, enorme. Primeiro, a responsabilidade de um bispo é extremamente maior do que a responsabilidade de um pároco, do que a responsabilidade de um padre. O bispo, ele tem sobre os seus ombros a responsabilidade de ser o pai, a responsabilidade de ser o guia de da igreja particular que lhe é confiado. Ele desposa aquela igreja. Não é? Então, evidentemente, que a vida dele e do padre é extremamente diferente. Né? É uma responsabilidade muito maior, né, do bispo em relação ao padre. Embora eu penso que o bispo ele só consegue realizar a sua comunhão com a colaboração dos seus padres. Né? Eu acho que não se trata de ministérios antagônicos. Ao contrário, nós nos complementamos, nós precisamos uns dos outros. Um bispo vai realizar a sua missão quanto mais próximo ele estiver dos seus padres, quanto mais retaguarda ele der para os seus padres. Eu penso que na vida da igreja, o bispo, ele tem que desaparecer. O bispo não pode se colocar em evidência. Quem tem que estar em evidência são aqueles que estão lá na linha de frente, aqueles que estão lá no dia a dia, atendendo, acolhendo o seu povo, o povo de Deus. Né? O bispo é aquele que dá suporte, é aquele que dá retaguarda. Portanto, o papel do bispo é o papel do pai. Né? Qual que é a maior alegria de um pai? É quando vê o filho, o êxito do filho. O filho que se informa, o filho que tem sucesso no seu trabalho, na sua profissão, o filho que tem uma família, que constitui uma família, quando chegam os netinhos. Essa é a maior alegria do pai. Assim é do bispo. Né? Então, eu penso que aquelas palavras de João Batista, quando João se dá conta de que Jesus está próximo, João diz, é preciso que ele cresça e eu diminua. Eu penso que é essa atitude do bispo. Né? Ele não pode se colocar em evidência, ele tem que ser essa presença discreta, silenciosa, que vai dando suporte, ajuda, colaborando, fazendo com que os seus padres, o seu povo se encontre com a luz do Evangelho, com o rosto de Cristo e possa realizar a sua missão. Então, Milton, o que o bispo tem que falar hoje nas homilias das missas? Homilias? Nas missas. Bom, eu nas minhas homilias, eu procuro sempre partir do texto bíblico. Eu acho que nós temos que ter um respeito muito grande pelo texto bíblico. Não é? Eu acho que servir-se da homilia para dar um recado, para dar uma indireta, ou então, eu penso que é um equívoco. O que um bispo fala na homilia? Aquilo que Jesus fala. Ele ajuda o seu povo a compreender aquilo que Jesus transmitiu. Né? Então, assim, eu penso que não só o bispo, acho que todo o ministro ordenado, o catequista, nós temos que compreender que nós não somos os donos da palavra, nós somos os servos da palavra. Nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos a Cristo. Nós temos um compromisso, em primeiro lugar, com o Evangelho. Então, eu penso que aí está a razão da homilia do bispo, a razão da pregação da palavra de Deus. Não anunciar a nós mesmos, mas anunciar
Jesus Cristo. Domingos, tem um vídeo para falar o que o povo pensa sobre o que o padre tem que falar na homilia. O que eu mais aprecio na homilia é o padre conseguir trazer para os dias atuais o que a leitura da Bíblia está propondo. Quando faz a conexão do tempo antigo, né, do tempo de Jesus, quando ele veio aqui ao mundo, com a nossa vida atual, com o que nos traz para lembrar o que nós fazemos. Mais importante, a interpretação. Apesar de variar isso de padres para padres, a explicação da homilia, na minha opinião, é a mais importante durante a homilia do padre. É a explicação, porque é onde eu aprendo, onde eu guardo melhor o que o padre fala. Nessa hora a gente fica realmente assim entendendo a palavra que Jesus quis passar para nós. Com os esclarecimentos do padre, a gente fica com uma certeza melhor do ensinamento que foi passado. Frente a frente com Dom Milton Quenan, na Rede Vida de Televisão, Canal da Família. A participação da jornalista Luciana Martins. A tendência era Dom Murilo ser cardeal arcebispo de Salvador e Dom Orlando ser cardeal arcebispo de Aparecida. A tendência era Dom Joel Portela ser arcebispo de Aparecida. Nada disso aconteceu, porque na Igreja Católica nem sempre a tendência é confirmada na prática. Dom Milton. É bem isso. Bem isso, tem uma caixinha de surpresa. Né? É uma caixinha de surpresa. Por que isso acontece, Dom Milton? Não sei explicar. Frente a frente com Dom Milton Quenan, na Rede Vida, o Canal da Família. Agora a participação da jornalista Andréa Bonatelli. Dom Milton, o senhor tem falado de fome, miséria e violência em suas reflexões e sermões. O que o bispo considera uma realidade escondida? Hoje nós estamos gravando este programa num dia extraordinário que é o dia de São Francisco. E hoje o Papa Francisco publicou a exortação apostólica Laudate Deum. Eu penso que ele coloca diante do mundo uma realidade que nós não podemos mais nos omitir, que é a questão da mudança climática do planeta. Nós estamos convivendo com o aquecimento global e nós estamos começando a experimentar as consequências desta realidade. O Papa coloca, na sua exortação, ele diz que fruto dessa realidade é uma falsa compreensão do mundo como o mundo enquanto planeta como objeto de lucro. Né? Então hoje as pessoas estabelecem uma relação com a natureza apenas visando a vantagem pessoal, a questão do lucro. Então, nós se transforma o planeta numa mercadoria. Né? Então, aonde a agressão ao meio ambiente atinge níveis jamais imaginados. E as consequências se tornam cada vez mais drásticas, mais dolorosas. Então, eu penso que, juntamente com a realidade da fome, da violência, que hoje nós enfrentamos, nós temos que encarar hoje a realidade do meio ambiente. Francisco tem constantemente chamado a nossa atenção para isso. E o cuidado que o nosso planeta está pedindo socorro. Né? Então, quando a gente vê certas situações que ocorrem, a gente se dá conta, por exemplo, a questão que ocorreu em Mariana, não é? com a barragem lá próximo de Mariana, quer dizer, um rio chamado Doce se transformou num rio de morte. Não é? Então eu fico imaginando as consequências dolorosas que essa relação que nós estabelecemos com o planeta, as consequências
que surge. Né? E o Papa Francisco está dizendo que nós não podemos ficar alheio a isso. Inclusive, ele já dá sugestões para a próxima Conferência do Clima, né, que deverá acontecer agora em 2024. Né? Então, dizendo que os governantes das nações têm que pensar numa maneira de frear essa agressão para que nós possamos deixar um planeta saudável para a futura geração. Dom Milton, o que a inteligência artificial afeta na ação evangelizadora da igreja, se já está impactando as pessoas? Eu penso que no trabalho da evangelização, eu penso que nada substitui o contato pessoal. Nós podemos nos servir da inteligência artificial como um recurso para nos aproximar, mas não para nos substituir. Então, pensar num mundo onde a inteligência artificial venha substituir a pessoa, é pensar num mundo sem lógica, né? É perder a compreensão do sentido que tem, do valor que tem cada pessoa e perder a compreensão de que o trabalho evangelizador ele jamais dispensa o contato, o encontro, o diálogo, a convivência, a proximidade humana. Certo. E qual que é a encíclica do Papa Francisco, o senhor acredita que é imprescindível que o fiel deve conhecer? Incluindo a de hoje, né? A de hoje, ele retoma a encíclica Laudato Si, né? Embora agora seja uma exortação apostólica. Não tem o peso de uma encíclica, né? Mas tem uma importância muito particular. Ele próprio, o Papa Francisco, quando ele publicou Evangelii Gaudium, uma alegria do Evangelho, que foi o seu primeiro documento, né? Ele dizia que a exortação Evangelii Gaudium era uma exortação programática. Ali ele traçava o programa do seu pontificado, né? E se nós tomarmos a Evangelii Gaudium, a gente vai ver que é uma exortação que foi fruto de um sínodo, né? De um sínodo que tratou da evangelização, né? Que foi realizada justamente naquele período, foi realizado justamente quando, logo em 2015, após a renúncia do Papa Francisco, em outubro... A renúncia do Papa Bento. Do Papa Bento, quando a renúncia do Papa Bento e o início do pontificado do Papa Francisco, 2013. Né? E essa exortação, na verdade, ele se inspira muito no documento de Aparecida, né? Ele foi o redator do documento de Aparecida, né? Então, vamos dizer assim, ele reinterpreta aquilo que foi tratado em Aparecida para a igreja do mundo todo, né? Então, acho que esse documento, a exortação do Papa Francisco sobre a alegria do Evangelho, na minha compreensão, é o texto que mais nos ajuda a compreender o que é que ele quer, como sucessor de Pedro. O que é que ele quer é uma maneira muito humana de dizer. O que Deus quer de nós quando o escolhe para ser sucessor de Pedro, bispo de Roma, para conduzir a igreja neste início do novo milênio. Dom Milton, agora a pergunta era exatamente para questionar, para levantar se o bispo de Barretos é bem-humorado. O trono de Pedro foi ocupado por um polonês, por um alemão e agora um argentino. Todos não italianos. A expectativa é que o sucessor de Francisco seja da África ou da Ásia. É possível traçar um perfil do Papa que vai suceder ao cardeal argentino Bergoglio? Depois do intervalo. A gente já volta em instantes na Rede Vida, o canal da família.
frente com Dom Milton Quenan, bispo diocesano de Barretos. Dom Milton, a pergunta é para testar o bom humor de Dom Milton. Dom Milton, tem jeito de prever um perfil para o sucessor de Francisco? Não é possível. Não é possível. Nós estamos em pleno pontificado do Papa Francisco. A cada dia nós vemos o quanto ele nos surpreende, né? Olha, um homem na sua idade, depois de várias cirurgias, vai visitar a Mongólia, vai participar da Jornada Mundial da Juventude, tem uma agenda sobrecarregadíssima, não é? Então é impossível nesse momento agora a gente pensar em sucessão. Eu acho que nós estamos em pleno pontificado e meu desejo é que este pontificado se prolongue por vários anos ainda. Que Deus o sustente, o fortaleça, para que ele possa conduzir a igreja como seu pastor, como seu pai, como o Espírito o tem inspirado. Amém. Dom Milton, como resgatar a presença do jovem na Igreja Católica? Na Diocese de Barretos, nós tínhamos um padre, o Luiz Antônio deve lembrar-se dele, do Monsenhor Antônio. O Monsenhor Antônio ele foi pároco quase 50 anos na paróquia São João Batista, em Olímpia. E nos últimos anos de vida dele, havia um contato frequente com ele de pessoas que cresceram com o Monsenhor Antônio, né? E, portanto, que no período do auge do ministério dele, eram jovens que ele reunia, que ele reunia em torno de si, que ele concentrava, não é? E agora, no final da vida dele, esses jovens já eram formados, médicos, juízes, professores, enfim, espalhados por diversas partes do Brasil. E uma vez conversando com o Monsenhor Antônio, ele disse assim a mim: você sabe qual que é o segredo para trabalhar com os jovens? É escutar os jovens. Você chamar os jovens para ouvir os jovens. E eu acho que esse é o segredo. A nossa Diocese de Barretos, nós temos o setor Juventude, e agora, à frente do setor Juventude, tem lá o padre Roger, que é um padre jovem, de recente ordenação, e eu vejo que a preocupação dele é justamente essa, de ouvir os jovens, né? Quando se trata de organizar algum evento, alguma atividade, algum encontro, eu vejo que o padre reúne os jovens, faz uma assembleia, dá a voz para que todos possam falar, todos possam expressar os seus sentimentos, dar o seu ponto de vista, para a partir daí ele programar a atividade do setor. Então, como atrair os jovens? Escutar os jovens, deixar com que os jovens sejam protagonistas, né? Dar a eles a possibilidade deles poderem expressar a sua opinião e ver que ela tem valor e importância na vida da igreja. Monsenhor Antônio Torres, né? São Antônio Torres, né? Sim. Inclusive ele era espanhol. Ele não era espanhol. E eu adorava entrevistá-lo. Era um catalão. Eu adorava entrevistá-lo. Era catalão. Torres, Monsenhor Antônio Torres. Isso. O plano de pastoral da Diocese de Barretos, em vigor no período de 2023 a 2025, sob o lema Por uma Igreja Sinodal e Missionária, tem 6 eixos principais. Primeiro, animação bíblico-catequética. Segundo, sinodalidade. Terceiro, animação litúrgica. 4, juventude. 5º, ação sócio-transformadora. 6º, missionariedade. Dom Milton, por que a animação bíblico-catequética está em primeiro lugar nessa proposta colocada na Diocese de Barretos? Que bom que você fez essa pergunta, porque esta pergunta vem ao encontro de uma convicção minha. A igreja só vai se renovar a partir do momento em que ela colocar a palavra de Deus no centro da sua vida. Nós ainda somos uma igreja devocional. Nós não temos
católicos ainda estamos longe de termos familiaridade com a palavra de Deus, de fazer da palavra de Deus alimento da nossa vida de oração pessoal, a nossa da vida da animação eclesial, né? Ainda há uma grande distância, né? Isso já no início do sínodo que tratou da palavra de Deus, eu me lembro que o cardeal, que era o presidente do sínodo, ele já dizia isso, ele dizia: hoje nós temos um número enorme de edições da Bíblia, mas ainda nós não temos familiaridade com a palavra de Deus. Então, eu penso que entre os eixos da ação evangelizadora, o mais importante é da animação bíblica pastoral, né? Bíblico-catequética. Né? Nós precisamos aprender a usar a palavra de Deus, a ter familiaridade, a conhecer o gênero literário, conhecer os autores sagrados, conhecer a teologia dos textos bíblicos, para que nós possamos fazer uma interpretação adequada. Porque muitas vezes a interpretação que nós fazemos da Bíblia é uma interpretação fundamentalista, é uma interpretação no pé da letra, ou então uma interpretação muito devocional, muito cheia de emoção, longe daquilo do que o autor bíblico quis comunicar. O último documento da CNBB foi justamente sobre isso, sobre a animação bíblica da pastoral, né? E nós precisamos, e lá os bispos são muito claros, longe de nós uma interpretação fundamentalista ou uma interpretação devocional. Nós precisamos fazer uma interpretação da Bíblia que leve em conta o autor do texto, o gênero literário, para que nós possamos interpretar adequadamente na realidade que nós vivemos. Bom, nós avançamos, né? Eu me lembro, quando ainda jovem, né, nós avançamos, né, em relação à Bíblia, mas ainda estamos longe de chegar, de atingir a meta que nós nos propomos, que é de ser uma igreja que nasce e se alimenta da palavra de Deus. Boa sorte para o senhor, bom êxito. Frente a frente na Rede Vida, o canal da família, com Dom Milton Kenan. A pergunta agora vem de Brasília. Qual a razão da Igreja Católica vivenciar uma crise de queda de fiéis e batizados presentes na missa, numa estimativa de apenas 8% frequentando as missas semanalmente? Eu creio que há uma série de fatores que nós devemos nos preocupar, que levam as pessoas a afastarem-se dos sacramentos. Não é? Levando em conta a população do Brasil, eu penso que 8% é um número bastante grande. Né? Levando em conta o número de milhões de brasileiros, né, eu penso que ainda nós atingimos um número razoável de pessoas. Né? Talvez para surpresa nossa, isso não quer nos justificar, não deve ser motivo de nós nos justificarmos, talvez hoje a frequência de católicos à missa é maior do que há 50 anos atrás. Né? Se nós formos fazer um levantamento da frequência de católicos à missa no início do século XX, talvez a gente se surpreenda. Né? A impressão é que houve um declínio e pode acontecer que haja um aumento. Né? Eu penso que hoje, em comparação com as gerações passadas, os fiéis que participam hoje da vida das comunidades, participam das celebrações litúrgicas, eles têm uma compreensão melhor da liturgia, da vida da igreja,
né? Quer dizer, há um maior esclarecimento. Né? Eu vejo lá na diocese, eu me surpreendo porque aqui na diocese de Barretos, a frequência, as nossas igrejas nos finais de semana estão sempre muito cheias. Né? Eu vejo na cidade de Barretos, as missas estão sempre muito cheias de pessoas, nos mais diversos horários. A gente não pode dizer lá que tal padre, que tal paróquia tem maior número de frequência do que outros. Na verdade, se igualam. Né? E então, eu percorrendo a diocese, eu vou me dando conta de que as nossas lideranças, de que os nossos fiéis, hoje, eles têm uma maturidade maior, né, do que há um tempo atrás. Né? Então, estão ali porque, de fato, querem estar ali. Não é porque é uma tradição, não é porque há uma cobrança, uma exigência, não. Eles frequentam porque querem ser católicos, porque querem viver, celebrar a sua fé. Né? Então, agora, há diversos fatores, né, que levam os católicos. Né? Hoje, por exemplo, eu penso que uma realidade que deve nos questionar é a questão da acolhida. Né? Por exemplo, acolher os fiéis para os sacramentos. Muitas vezes os fiéis, quando vêm pedir o batismo, ainda outro dia eu dizia isso aos padres, né? Às vezes a gente é exigente demais, né? E a gente deveria ser mais compreensivo. Por quê? Porque há 500 anos a gente está ouvindo dizer que a criança que não for batizada vai para o inferno. E os pais têm um número grande de pais têm um grande interesse de que seus filhos possam ser batizados o mais cedo possível. Né? E quando chegam nas nossas igrejas, encontram uma burocracia tão grande que acabam primeiro se desiludindo. A igreja sempre disse que é preciso batizar para poder estar na graça de Deus. Mas, por outro lado, é tanta exigência que a gente acaba... Né? Então, acho que essas questões nós precisamos repensar. Né? Eu não digo que nós não devemos ser exigentes, nós devemos ser exigentes, né? Mas com uma dose de compreensão e de paciência, saber acolher, né? Oferecer oportunidade para que aqueles pais possam conhecer melhor a fé que eles vão transmitir aos seus filhos. Depois, garantir-lhes também uma ajuda, uma presença que os acompanhe ao longo da vida, para que eles possam realizar a sua missão. Né? Penso que esse é um fator que talvez a gente precisasse repensar. É o amor de Deus, né, Dom Milton? A obra de Deus. Dom Milton, qual que é a mensagem de paz mais importante para o dia de hoje? A mensagem de um pai? Paz. A mensagem de paz. Né? A mensagem de que o ódio não é o melhor, não é o melhor remédio. Né? Quando nós rezamos a oração de São Francisco, nós dizemos: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Então, a gente não se deixar vencer pela lógica do ódio, de que o mal se vence com o mal, de que o ódio se vence com o ódio. Né? A mensagem de paz é de que é preciso que nós tenhamos a coragem de apostar no amor, apostar na reconciliação, acreditar na força do perdão. Quem de nós não precisa de perdão? Né? Quem de nós alguma vez na vida já não precisou de fazer a experiência de sentir-se compreendido, acolhido e amado? Então, a mensagem de paz hoje é de que nós não nos deixamos iludir pela lógica do ódio, mas apostemos na lógica do perdão
da reconciliação e do amor mútuo. Mas o que está sustentando hoje esse clima de violência, não só nas cidades, como no país e no mundo, Dom Milton? Hoje nós convivemos com uma realidade nova, que é a realidade do mundo digital. Nós estamos convivendo com a realidade das redes sociais. E as redes sociais, muitas vezes, elas acabam fomentando isso, fomentando o ódio, a desconfiança, a indústria da mentira, né? A gente vê isso muito na época das eleições, mas não só, né? Constantemente a gente está convivendo com notícias que acabam criando suspeita, criando discórdia, fortalecendo as diferenças, né? Então, acho que essa é uma realidade que talvez seja responsável desse ambiente que nós estamos vivendo hoje, de tanta polarização, de tanta discórdia. Dom Milton, nós já testamos aqui o seu bom humor e o senhor foi aprovado. Agora vamos testar as outras virtudes que um bispo deve exercer. A pergunta é direta. O que significa dizer que o bispo tem a última palavra na diocese, mas não é a única? O senhor responde depois do intervalo, nós já voltamos no Frente a Frente da Rede Vida. Dom Milton Quenan, no Frente a Frente da Rede Vida. É o bispo da Diocese de Barretos. A Diocese de Barretos foi criada pelo Papa Paulo VI em abril de 1973. Dom José de Matos Pereira foi o primeiro bispo. Dom Antônio Mútulo foi o segundo. Foi sucedido por Dom Pedro Fré. O quarto bispo nomeado foi Dom Antônio Gaspar. Dom Edmilson Amador Caetano foi bispo de 2008 a 2014, sendo transferido para Guarulhos. Dom Milton Quenan Júnior foi nomeado bispo de Barretos em 5 de novembro de 2014. Dom Milton, o que significa dizer que o bispo tem a última palavra na diocese, mas não é a única palavra? O bispo ele tem que ser o sinal da comunhão da igreja. Então, ele tem que ter consciência de que as suas decisões, elas têm que fortalecer a comunhão, a união entre o clero, entre os fiéis, e por isso ele precisa escutar. A primeira atitude do bispo é ser a capacidade de escutar todos, né? Antes de tomar uma decisão. Então, ele não é a única palavra. A sua palavra tem que ressoar a partir dessa escuta. Ouvir o máximo, de tal forma que aquilo que ele depois vai dizer, afirmar, possa expressar o consenso, a comunhão, a partir daquilo que ele escutou. Então, é uma palavra, é a última, porque a autoridade dele, a missão dele é de dar segurança à igreja, de indicar o caminho à igreja, mas ele não pode fazer isso sozinho. Ele escuta o máximo para que a sua palavra, de fato, possa surtir efeito. Então, meu tempo, por que o bispo está sempre trocando o padre da sua paróquia, trocando dentro da cidade, até mesmo de cidade dentro da diocese? Por que esse é o motivo dessa troca de padres, de paróquias e até de cidade? Olha, os motivos são inúmeros. Eu penso que o bispo tem que levar em conta, em primeiro lugar, o bem-estar do padre. Ele tem que levar em conta a realidade da paróquia.
ele tem que levar em conta também as necessidades da diocese. Às vezes, a transferência de um padre é para que aquele padre possa também atender uma necessidade da diocese. Né? Então, as razões são várias, né? Mas eu acho que os princípios são os mesmos. Né? O bem-estar do padre, a realidade da paróquia e também a necessidade da diocese. Uma transferência sempre é muito difícil, né? Para o bispo assumir essa decisão. No meu caso, eu sinto que é difícil, porque você tem que avaliar, né? Avaliar a realidade da comunidade, o bem-estar do padre. Então, eu tenho dificuldade em transferir. Né? Sim. Mas acho que, às vezes, tem certas situações que a necessidade exige e a gente tem que ter a coragem de fazê-la. Então, Milton, e por que um padre larga a batina? Então, aí são diversos fatores também, né, que pesam. Né? Eu penso que nós, padres, jamais podemos deixar de nos apaixonar pela nossa missão. Né? Nós temos que ser homens enamorados. A partir do momento em que nós deixamos de ser enamorados da nossa missão, enamorados do Cristo, nós damos margem a uma série de situações que acabam muitas vezes levando a desistir da missão. Né? Esse é um elemento. Eu acho que são diversos elementos que levam o padre a deixar o ministério. Mas, em princípio, eu penso que a razão maior é a gente perder o foco. É a gente perder o sentido, né, da nossa missão. Né? Por isso, o enamorar-se é uma tarefa de todos os dias. O enamorar-se é uma tarefa que exige de nós a capacidade de nos colocar sob o olhar de Cristo. O Papa Francisco diz isso. Constantemente o Papa Francisco diz isso aos padres. Né, que a necessidade de nós nos colocarmos sob o olhar de Cristo. É o tempo da oração silenciosa, do estar sós a sós com Ele. É o tempo da escuta. Se nós perdemos essa dimensão do mistério, da escuta, do estar a sós com o Senhor, de ouvi-lo, nós corremos o risco de ver apagar a chama da nossa vocação. Frente a frente na Rede Vida de televisão com Dom Milton Quenan, bispo da Diocese de Barretos. Nós temos um vídeo. Dom José de Matos Pereira nasceu em 6 de janeiro de 1918. Foi ordenado padre em 18 de setembro de 1945 e ordenado bispo em 6 de junho de 73. Assumiu a Diocese de Barretos em 9 de junho de 73 e morreu em 12 de agosto de 76 com 58 anos. Qual o principal legado de Dom José de Matos Pereira? Dom Milton, qual é o maior legado de Dom José de Matos Pereira? Dom José marcou a cidade de Barretos. Embora tenha tido um episcopado tão rápido, 3 anos apenas, né? Mas a gente vê que a cidade de Barretos é uma lembrança muito presente. Né? Tem uma escola em nome de Dom José, tem ruas com o nome de Dom José, tem o troféu Dom José de Matos, do Grupo Monteiro de Barros. Né? Então eu penso que o legado dele foi essa figura de bispo totalmente entregue ao seu povo. Né? Eu acho que o nosso povo, lá em Barretos, vê nos bispos um pouco de Dom José de Matos. Eu também. Vem todos nós, bispos, um pouco de Dom José de Matos. Eu vejo que o carinho que o povo de Barretos tem pelo bispo é algo extraordinário. Né? É extraordinário. Eu fui pároco em Jaboticabal e eu confesso, olha, em outros lugares por onde eu passei,
eu não vejo, não vi que a deferência que se dá ao bispo, a atenção que se dá ao bispo, a palavra do bispo, e isso eu acho que se deve a Dom José de Matos. Evidentemente, do Antônio Maria Mutiolo também, porque Dom José de Matos teve um período, o episcopado foi muito rápido. Na verdade, quem deu a fisionomia da diocese foi o Antônio. Mas Dom José marcou a cidade de Barretos. Então, acho que Barretos vê nos seus bispos um pouco daquilo que Dom José foi. É verdade, é verdade. Dom Milton, qual que é a mensagem da Igreja sobre o atual debate da descriminalização do aborto? A mensagem da Igreja é de que nada justifica a morte. A Igreja, desde a nossa concepção até a nossa morte natural, nós podemos dizer que aí há vida humana, há uma dignidade humana. Ameaçar a vida humana, colocar em risco a dignidade da pessoa humana, desde a sua concepção até ao seu fim natural, é colocar em risco a dignidade humana de do mundo todo, de todas as pessoas. Por isso, a vida humana é sagrada. Né? Por isso, a vida humana nós temos que cercá-la com o maior respeito. Por quê? Porque ela tem uma dignidade que, se uma vez ferida, essa dignidade é ferida a dignidade de todas as pessoas. Né? Assim sendo, não justifica esse projeto de lei de descriminalização do aborto. Né? Ao contrário, ele é um projeto que fere a compreensão do povo brasileiro. Já foi diversas vezes falado, várias vezes esse projeto já veio à tona, e por muitas vezes já se tornou evidente que nós brasileiros temos uma consciência de que a vida humana começa com uma fecundação e ela termina com a nossa morte natural. Não é? Então, esse tipo de discurso de que a mulher é dona do seu corpo, isso daí é um discurso contra a mulher. Porque o que há de mais sublime na vida de uma mulher é poder gerar filhos. Então, esse tipo de discurso, na minha compreensão, não convence, como fere, né, a dignidade da mulher. Né? O que é mais sublime do que uma mulher gerar um filho? Outro dia eu recebi um vídeo no WhatsApp, justamente no momento do parto, né, quando tira, né, a criança, né, do útero da mãe. A criança está numa bolsa, que é a placenta, né, alimentada pela mãe, o cordão umbilical. Eu fiquei pensando, olha a perfeição disso, olha a beleza disso, tirar uma criança já ainda na bolsa, na placenta, do útero da mãe, que coisa extraordinária, como é que isso acontece? É um milagre que acontece. Né? Então, a aprovação do aborto seria uma tragédia no nosso país, que feriria não só a dignidade das crianças que são abortadas, mas de toda a pessoa humana. Dom Milton, por que a Igreja se interessa tanto pelo debate sobre a Amazônia? Então, eu dizia que essa é uma pauta do pontificado do Papa Francisco. Né? Ele tem chamado a atenção para a realidade do meio ambiente. A semana passada, houve uma notícia que me impactou bastante, a notícia de que vários rios na Amazônia estão secando. Não é? Isso me deixou muito preocupado. Por quê? Porque nós sabemos que a biodiversidade que existe na Amazonas, o bioma que existe na Amazonas, ele é fundamental para a sobrevivência não só da pessoa humana, mas dos animais daquele bioma.
né? Me deixou preocupado porque, vejam, se comentava de várias comunidades ribeirinhas que não tinham mais água para beber. Se tira a floresta, acaba a água. Então, como é que nós podemos pensar na Amazônia sem a floresta? E a floresta não é só a garantia da vida para as populações lá, mas a floresta ela tem uma importância imensa para todo mundo. E para nós aqui também. Sim. Né? Quando a gente viu há poucos anos atrás que a fumaça da queimada de uma região da Amazônia foi levada pela força do vento até São Paulo. Né? Então coloca em risco não só a vida naquela região, mas coloca em risco a vida de diversas regiões do país. Então a igreja se preocupa com a Amazônia por uma questão vital. Né? A Amazônia, a floresta, ela é necessária, indispensável para a vida do planeta. Colocá-la em risco é colocar em risco a vida do planeta. Dom Milton, como tratar a pastoral da família? Mas, particularmente, é o caso do bispo Barretos ter um irmão gêmeo. Então, eu acho que é um privilégio, sabe? Primeiro porque eu acho que a minha relação com meu irmão é uma relação muito próxima. Acho que tanto quanto irmãos, nós somos amigos. Né? Nós nos confidenciamos, nós temos a liberdade de nos confidenciar um com o outro. Né? E eu vejo que é um presente de Deus a gente poder ter um irmão. Né? Eu fico às vezes pensando que poderia ter mais irmãos, mas outro dia minha mãe, numa conversa, já me disse o porquê que ela não teve mais filhos. Então, já está explicado. Né? Não vou entrar no mérito dessa questão. Tá. Mas eu penso que ter um irmão é sempre algo muito precioso. Né? Alguém da nossa própria carne, do nosso próprio sangue. Né? E ter um irmão gêmeo é mais precioso ainda. Né? Embora, muitas vezes, eu passo por ele, ele passa por mim. Né? Quantas vezes as pessoas cumprimentam ele pensando que sou eu? E quantas vezes aconteceu eu já encontrar pessoas que não me deram tempo de falar que eu não era o meu irmão. Né? Me abraçavam, gesticulavam e cumprimentavam. Né? Tem uma tirada do meu irmão que eu acho muito legal. Meu irmão diz assim: até eu explicar que eu não sou seu irmão, vai demorar um tempo. Então, mal eu não estou fazendo. Então, muitas vezes, as pessoas, por exemplo, às vezes me pedem a bênção, eu digo, Deus te abençoe, porque se eu for explicar que eu não sou seu irmão, né, algumas vezes ocorre isso, e eu dou razão a ele, eu digo, não, você faz as minhas vezes. Se você tem a minha bênção para distribuí-la para quem você quiser. Que bom, Dom Milton. O que o bispo de Barretos quer deixar como legado para a diocese e para a Igreja Católica? Dom Milton. O meu legado, eu gostaria de deixar uma igreja que fosse uma igreja viva, né? Onde todos tivessem lugar, onde não se excluísse ninguém. Né? Isso eu tenho feito esse esforço. Né? Eu acho que no mundo de hoje, nós temos que ter a capacidade de compreender de que o mundo de hoje mudou. Né? Nós lidamos com as diferenças. Nós não podemos excluir as diferenças. Nós temos que ser capazes de dialogar com as diferenças. Por isso eu volto na primeira pergunta, né? A respeito de identidade e diálogo. Então, a gente tem que ter consciência de quem somos e com quem nós conversamos. Sem esses pressupostos, hoje no mundo fica muito difícil a gente anunciar o Evangelho. Então, o que eu gostaria de deixar como legado é uma igreja que tivesse muitos rostos, uma igreja que tivesse muitas mãos,
uma igreja onde todos se sentissem em casa, onde todos se sentissem irmãos. Né? Esse é o meu sonho, que eu penso que eu peço a Deus que eu possa realizar. Amém. O Frente a Frente termina aqui agradecendo a presença inspiradora de Dom Milton Quenan. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Muito obrigado, Giduí. Rede Vida, Frente a Frente, com a missão de comunicar, é isto. O programa de hoje é dedicado a Catarina Rosolém Monteiro de Barros. Obrigado, Milton. Paz e bem.